Não sei, não entendi, vocês precisam me explicar. Seu samba é esquisito, não consigo decifrar. Na escola eu aprendi e música estudei, mas seu samba ouvi, na mesma eu fiquei. Tentei ouvir a voz que existe nesse seu olhar, e pra beijar alguém os peixinhos fui contar. Responda por favor se isto é natural. Não durmo há mais de um mês por causa de vocês. Cheguei, sorri, venci, depois chorei com a confusão. No tom que vocês cantam eu não posso nem falar, nem quero imaginar que desafinação. Se todos fossem iguais a vocês. Você está ouvindo Fora do Tom, gravação de 1959 pelo cantor Roberto Carlos. Este foi o primeiro disco, primeiro compacto de 2 músicas apenas, João e Maria e Fora do Tom, que foi a primeira tentativa do Roberto Carlos como cantor do disco. Essa gravação foi feita na gravadora Polydor. Então há uma historinha aqui também mais, que eu vou continuar nesse último bloco para você, contando para você que está interessado em saber da vida do cantor Roberto Carlos, do início da sua carreira. Então, ele encontrou o Chacrinha através do Imperial. O Imperial ajudou a ele muito no início, né? Apesar de ser um mau caráter, de ser mentiroso, de fazer muita... de ter aprontado muitas, de ter... Na biografia dele, quem lê vai saber dessas histórias todas envolvendo o conterrâneo do Roberto Carlos, o rei da pilantragem, Carlos Imperial. Mas vamos lá. Chacrinha informou que tinha um jantar marcado com o João Leite. João Leite era o diretor artístico da Chantecler, gravadora na qual Valdir Soriano já estava gravando. Olha bem, vozeirão, Valdir já estava lá despontando, né? E aí esse João Leite marcou um encontro lá numa churrascaria no Recreio e convidou também o Roberto, né? Foi lá, o Chacrinha levou o Roberto Carlos até lá com o violão debaixo do braço para mostrar ao João Leite como era que ele cantava e tocava e tal. O João simplesmente fez o seguinte: disse, rapaz, aqui não vai dar não, a churrascaria cheia de gente e tal. Pediu para ele cantar, aliás, para ele levar o violão no dia seguinte ao escritório lá na Rio Branco. E lá ele pediu para o João cantar essa música que você está ouvindo aqui, ó, Fora do Tom. Para ele cantar 1, 2, 3 vezes. E ao final ele disse: olha, eu gostei da música, mas não gostei da voz do cantor. Vejam como é que foi o negócio, hein? Gostei da música, a música do Imperial é legal, mas eu não gostei da voz do cantor. Então não me interessa botar esse cara para gravar na gravadora que eu sou o diretor. Sem chance na Chantecler, Imperial levou Roberto para um teste na gravadora Copacabana, né? Que tinha em seu elenco artistas como Elisete Cardoso, a Divina, né? Dolores Duran, que Roberto Carlos era fã também da Dolores Duran. E o palhaço Carequinha, rapaz, olha bem, naquele tempo até palhaço gravava e tal, e fazia, né? O bom menino vai sempre na escola, o bom menino, larararara, isso é Carequinha, né? O diretor da gravadora era o compositor Braguinha, aquele que fazia marchas de carnaval, né? Que não participava dos testes dos jovens cantores. Roberto foi então ouvido por um diretor artístico de plantão que tampouco aprovou a contratação. 3 dias depois, tentou a sorte em outra gravadora, a Continental.
Ali como colegas, Roberto poderia ter cantores como Ângela Maria, né? Cantora do rádio, Jamelão, o Jamelão cantava seresta também, e Carlos José, cantor de voz muito suave, né? Porém, após ter ouvido, a resposta foi a mesma. Vozes como a dele aparecem 20 por dia. Justificou o diretor, né, ao Imperial. Então, vamos lá. Tentaram em seguida um lance ainda mais ousado, a poderosa multinacional Odeon, a gravadora Odeon, que dali a pouco lançaria os Beatles lá na Inglaterra, né? No Brasil era a gravadora de ídolos como João Gilberto, Celi Campelo e Anísio Silva. Imperial conseguiu marcar uma audição com o próprio diretor Aloysio de Oliveira, o mesmo que contrataram o João Gilberto. Quem sabe poderia também se interessar por Roberto Carlos? Não foi o que aconteceu e mais uma vez o garoto voltou para casa sem ter onde gravar seu primeiro disco. Naquele ano, Imperial decidiu se aventurar também pelo jornalismo, batendo a porta da editora Block no Rio, e lá conheceu um jovem editor, futuro educador e imortal da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Nisquier, então diretor da revista Sétimo Céu. É aí que Roberto Carlos entra como um ator de novela, fotonovela. Sem iguais a vocês. Né? Tinha aquela novela, aquela revista Grande Hotel, da editora VEC, tinha a Capricho e Ilusão, da editora Abril, e outras mais aí, que até nos anos 80 ainda tinha, 70, 80 ainda tinha revista, ainda havia revistas com fotonovela. Quem é mais antigo aí lembra. Vocês precisam me explicar, seu samba é esquisito, não consigo decifrar. Na escola eu aprendi. Bom, aí ele aparece lá, o pai dele depois leva a revista, né, lá pra Cachoeira, e mostra o filho ator de fotonovela. Então, depois o que acontece aqui? Há uma briguinha aqui, ó, entre um diretor de gravadora e o outro, certo? Que era exatamente a rivalidade entre esses dois diretores que fez um investir no Roberto Carlos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, aqui está. E uma nova oportunidade surgiu no começo de agosto, quando Joel de Oliveira, diretor artístico da gravadora Polydor, marcou uma audição para ouvir de perto o cantor do tal samba Sátira, que é esse aí, né? De Carlos Imperial, localizada num prédio da Avenida Rio Branco, próximo à Praça Mauá, no centro do Rio. A Polydor não tinha um grande elenco nem estúdio próprio, mas lançara recentemente o cantor Agostinho dos Santos. Seu diretor, Joel de Almeida, então com 46 anos, era ex-integrante da dupla Joel e Gaúcho, que tempos atrás emplacara sambas e marchinhas de carnaval e tal. Então, o que é que o Joel faz? Chamaram a atenção de Joel a canção Fora do Tom e o fato de que o garoto realmente cantava parecido com o João Gilberto. Joel de Almeida cultivava uma velha rivalidade com Aloysio de Oliveira, o diretor da Odeon. A briga dos dois aí, dos dois cachorro grande, né? Os dois se estranhavam desde os velhos tempos do rádio, quando Aloysio pertencia ao conjunto Bando da Lua e Joel fazia dupla com o Gaúcho. Daí que Joel via agora uma boa chance de provocar Aloysio, Aloysio, seu desafeto, que se gabava de ter lançado o Papa da Bossa Nova. Talvez por isso, ao contrário dos outros diretores de gravadora, topou gravar um disco com Roberto Carlos. Então aí Roberto entrou como né? Uma forma de revanche, de briga entre os dois diretores. Vejam vocês aqui. Àquela altura, Imperial já tinha preparado uma segunda bossa, que era o outro lado do disco João e Maria, né? Que eu toquei a princípio aí, agora é Fora do Tom que eu estou tocando aqui. Então ele se baseia na história do João e Maria, na lenda dos irmãos Grimm, né? Aqueles contos dos irmãos Grimm e tal, João e Maria no bosque, já toquei agora há pouco. Bom,
Então aqui nós vamos ver o Imperial roubou também parte da letra da música dessa João Maria de Orlandivo e depois colocou só o nome dele no disco. Ele era cheio de armações, né? Então só sei que nós estamos chegando ao fim deste podcast, deste programa, com as informações sobre essa primeira gravação do Roberto Carlos, certo? Com a tentativa dele de imitar o João Gilberto e que não deu em nada. Ele levou o disco para casa, olha só. O disco foi lançado na boate, lá na Plaza ainda, e depois ele levou o disco em casa, não havia nem a vitrola para tocar o disco. Então ele ficou mesmo sem nada, sem ter o que fazer. Perdeu o emprego lá porque mudou a direção também. E aí ficou Roberto Carlos à deriva por mais tempo ainda. No próximo programa nós vamos saber muito mais novidades sobre o que Roberto Carlos iria gravar agora e como, não é? Ele vai tentar, né? Ele não vai desistir de maneira nenhuma a sua incursão na música popular brasileira. Não sei, não entendi, vocês precisam me explicar. Seu samba é esquisito, não consigo decifrar. Na escola eu aprendi e música estudei, mas seu samba ouvi. Ele foi satirizar a música, não é? Fazendo pouco caso da Bossa Nova de João. E aí não deu em nada, pediram para tocar nas rádios, não tocava, e sei que o negócio não ficou bom. As gravadoras não quiseram mais, a gravadora da Polydor não quis mais assinar com ele, né? Foi um fracasso de público e de crítica, diz aqui. Roberto então chorou, Roberto Carlos chorou, e não foi a primeira vez que ele chorou por frustração. Ele vai chorar também logo no primeiro LP também, já em 60, com a música Louco por Você, não é por mim. Já falei isso várias vezes, mas isso é depois, eu vou falar depois melhor. Deixa de bobagem, o negócio é assim mesmo, né? Procurou animá-lo, Imperial, na hora que o Roberto estava chorando lá, né? Sou Praça Velha e conheço bem o terreno, as músicas são minhas e também estou no fogo, aliás, não entro em fogo para me queimar. Temos de andar de programa em programa, e a turma tem de tocar o nosso disco. Ainda era tentando, o Imperial tentando forçar a barra, mas não deu em nada. Depois chorei com a confusão, no tom que vocês cantam, eu não posso nem falar, nem quero imaginar que desafinação, se todos fossem iguais a vocês. E assim, na escuta do que esta canção me diz, você ouviu hoje um pouco das gravações primeiras do rei Roberto Carlos em sua tentativa em mudança de estilo, adotando o que estava na moda, o estilo da Bossa Nova, e gravou antes de todos os outros astros da chamada MPB, antes de Caetano, antes de Gilberto Gil, antes de Gal Costa, antes de Chico Buarque, de Milton Nascimento, de todos, Roberto logo em seguida. João Gilberto lançou a Bossa Nova. Hoje, um pouco mais de um ano, Roberto já estava lançando também, imitando, tentando achar o seu caminho. Infelizmente não era esse o caminho, era só uma parte. No próximo programa você vai saber muito mais ainda. Foi um prazer e é sempre uma grande satisfação fazer este programa para você. H. Menon Viana é meu nome e eu agradeço a você e espero que possamos nos encontrar, se Deus quiser, no próximo programa. Até lá. Que desafinação, se todos fossem iguais a vocês.